E o tema é: tenha misericórdia dos ouvidos alheios. E um subtema é o perigo do que se fala e do que se escolhe ouvir. Veja, irmãos, nós que estamos aqui, somos chamados para ser os profetas que declaram a vontade de Deus para essa geração. A nossa fala é muito importante nesse processo. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós entregamos, que nós falamos, a direção que nós damos com o nosso aconselhamento, tudo aquilo que a gente entrega para as pessoas, é muito importante porque nós falamos da parte de Deus. Há uma expectativa que aquilo que sai da nossa boca, como conselho, como palavra, como ideia, como correção, como ânimo, é algo que venha da parte de Deus e não simplesmente do coração humano. Então é muito importante nós termos misericórdia do ouvido alheio. Aquilo que eu falo, eu preciso pensar muito bem, porque o ouvido que está ouvindo é aquilo que Deus quer alcançar através de quem está falando, do que eu estou falando. Eu preciso ter esse cuidado. Não falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, aquilo que vier da minha cabeça, se de fato não for algo que edifique. A gente sabe disso. Então eu preciso ter esse cuidado. E o perigo é do que se fala e do que se escolhe ouvir. Porque nós também escolhemos ouvir. Nós temos o nosso filtro daquilo que queremos ouvir e absorver. E precisamos, então, tanto ter cuidado ao ouvir quem nós estamos ouvindo, as vozes que nós estamos ouvindo, o conselho que estamos ouvindo, e muito cuidado ao falar. Muitas vezes a gente quer ensinar as coisas, mas o que as pessoas de fato estão querendo ouvir? Se há uma coisa comum no ser humano, seja ele crente, não crente, pastor, não pastor, está dentro de igreja, fora da igreja, o ser humano, normalmente, ele tem uma ideia meia que pronta. E ele quer simplesmente ouvir alguém que valide a sua ideia, que apenas confirme a sua ideia, que esteja com ele dentro daquela ideia, para ele poder seguir em frente daquilo que ele já quer fazer. Ele só precisa ouvir assim, é isso aí mesmo, pode fazer, que vai dar certo. É difícil alguém que seja humilde para poder ouvir uma correção. Fala assim, não é isso não, você está errado. Se você fizer isso, você vai se dar mal na sua vida. Ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir algo que seja bom de ouvir. Quer um exemplo? Qualquer semelhança com as situações que você já viu por aí é mera coincidência, tá, irmãos? Tem que tomar muito cuidado com o exemplo, né? Para ter misericórdia do ouvido alheio. Mas vamos pensar assim, vai. Jesus, vamos pensar assim, se Jesus chegasse para você e pedisse um conselho. Imagina isso. Impossível, não é? Mas imagina isso. Jesus chega para você e fala, me dá um conselho. E Jesus contasse a seguinte história para você. Olha, eu tenho um discípulo que é o Pedro, chamado Pedro. Eu investi mais de 3 anos da minha vida ensinando Pedro. Pedro era o meu principal líder.
Ele era muito corajoso, ele fez declarações poderosas, ele sempre estava à frente, ele tinha iniciativa. Eu investi muito na vida do Pedro. Mas, na hora que eu mais precisei de Pedro, ele me negou. Ele mentiu. Ele falou que não me conhecia. Ele praguejou. Aí Jesus perguntaria para você, você acha que eu devo perdoar Pedro? O que você responderia? Sabe o que alguns crentes responderiam para Jesus hoje, irmãos? Responderia assim, claro, você tem que perdoar, porque o Senhor mesmo ensinou que a gente tem que perdoar, não é? Mas olha, perdoar não significa que você deva confiar de novo, viu? Já ouviu esse conselho? Perdoar não significa que você tem que andar junto, que ele tem que ser seu parceiro. Perdoar não significa que você tem que mais uma vez colocar responsabilidade na vida dele. Quantos de nós daria esse conselho para Jesus? Mas, glória a Deus que Jesus não vem buscar o nosso conselho, né, irmãos? Ele não só perdoou Pedro, como restaurou todo o ministério de Pedro, tudo aquilo que ele tinha projetado na vida de Pedro. Por que eu estou contando isso? Você vê como que é difícil, nos dias de hoje, a gente aconselhar alguém, porque muitas vezes a gente aconselha sem fundamento bíblico. Porque eu já ouvi isso. Não, você pode perdoar, você só não pode confiar de novo. Você só não pode andar junto com parceria dentro do mesmo ministério. Aí eu fico pensando, será que tem fundamento bíblico para esse tipo de ensinamento? Então é uma coisa do coração, é uma coisa humana, não é algo bíblico. Porque às vezes o ensinamento bíblico ele é muito radical. Eu tenho que perdoar e ainda tenho que continuar confiando naquele homem que me negou, foi contra mim. É isso que eu quero pensar com vocês hoje, irmãos. Aquilo que sai da nossa boca é muito importante, mas aquilo que a gente está querendo ouvir também é muito importante. Então vamos lá. Quero falar com vocês baseado no texto de 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Essa é a última carta que Paulo escreveu. Ele estava no final da sua vida. Então é um aconselhamento muito profundo para que ele queria dar continuidade ao seu ministério, que é Timóteo. Então ele diz assim, alertando profeticamente Timóteo, essa palavra profética, irmãos, a gente olha para o cenário de hoje, ela é muito atual. Diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, ou em outras traduções, voltando-se para fábulas. Historinhas que não têm o carimbo de verificação, de verdadeiro. Fábulas, historinhas que não são reais. Tenha misericórdia dos ouvidos alheios, porque nós estamos plantando algo que vai crescer na vida de todos aqueles que estão nos escutando. Pensa comigo o seguinte, qual foi a última vez que alguém disse alguma coisa para você que você não queria ouvir, que te chateou, que doeu quando você ouviu, que mexeu com o seu brio,
mas depois de algum tempo você pensou, eu precisava ouvir aquilo. Aquilo lá fez diferença para mim. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim na hora que eu ouvi, mas fez bem para mim. Me corrigiu. É esse tipo de palavra que é difícil a gente ouvir. Porque a nossa tendência é ouvir essas vozes que confirmam aquilo que a gente quer fazer. A gente até sabe, se eu for falar com aquele irmão, se eu for falar com aquela irmã, ela vai me reprovar. Ela não vai concordar com o que eu estou falando. Então eu vou procurar isso aqui, que isso aqui vai falar, não, pode fazer sim, que vai dar certo. Eu vou procurar isso aqui que vai me dar um positivo, um joinha. Essa é a nossa tendência. E, irmãos, nos nossos dias nunca foi tão fácil você encontrar pessoas que afirmem aquilo que você já quer fazer. Como se fosse uma câmara de eco, né? O eco, né? Você fala aqui, bate lá e volta o que você falou. Você só quer ouvir o que você já queria fazer, o que você está falando, mais nada. Então, o diagnóstico aqui, que o apóstolo Paulo dá, é o seguinte: pessoas, nos últimos tempos, né, não suportarão a sã doutrina. E sã doutrina não é apenas uma teologia bíblica, mas é um ensino saudável das Escrituras. O ensino apostólico que nos corrige, que nos coloca no rumo, que nos coloca no caminho do Senhor, que nos orienta, que nos motiva, que nos exorta, que nos corrige, que nos dá ânimo, bom ânimo, que faz com que a nossa fé seja desenvolvida, que faz com que a gente persevere na nossa caminhada, mas que fala que o caminho, o atalho é um caminho torto, que se quebra princípio, o princípio vai quebrar, que a gente tem um caminho a ser seguido. Essa é a sã doutrina. Então o apóstolo está dizendo que em algum momento as pessoas não vão mais suportar essa sã doutrina. E esse suportar, irmãos, ele é algo gradativo, que vai se tornando numa condição física, é progressivo. Eu começo a estar num ambiente, vamos pensar na igreja aqui, um ambiente em que a palavra ela começa a ficar desconfortável para mim. Eu ouço a palavra e a palavra parece que está desconfortável, eu estou devendo, eu preciso melhorar, eu não estou me sentindo adequado, confortável com essa palavra. O próximo passo eu começo a ter preferências. Vamos pensar em diversos pregadores. Eu começo a ser seletivo. E hoje é tão fácil você ser seletivo. Você vai no seu celular e você consegue escolher os pregadores que não te incomodam, mas que você se seleciona ali para que seja gostoso de ouvir. Que ele não confronta tanto, que ele não mostra tanto como eu sou, os meus erros, que ele está lá longe, ele nem me conhece, e é tão mais fácil ouvir e dar preferência para essas vozes que eu fico mais animado com essas vozes. É uma preferência. Até que eu fico intolerante e eu não suporto mais fisicamente. Como assim? Quando eu ouço aquela voz, eu me fecho. Quando eu ouço aquele homem que eu sei que ele vai pregar, eu retraio, me fecho. E eu vou embora. E eu não quero mais. E eu não quero mais ouvir aquela voz, eu não quero mais ouvir aquela pregação, eu não quero mais ir para aquela igreja. Se torna fisicamente insuportável. Dispara um gatilho e a pessoa ela fica com intolerância àquele ensino. Olha o grau, né, de rejeição que pode chegar a isso. É por isso que muita gente
não frequentam mais as igrejas, foram embora, não querem mais saber, preferem ser seletivos, viver nessa câmara de eco. Eu só vou escutar o que eu quero, o que me afirma, o que me deixa confortável, o que não me desafia, o que eu posso deixar minha vida ficar do jeito que tá bom. Aqui está tão gostoso, né, desse jeito. É isso que as pessoas querem ouvir, a palavra está dizendo. E aí ele dá o movimento que vai acontecendo, que é rodeando-se de mestres segundo a sua própria cobiça. Se juntarão a mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças. Aqueles que vão dizer, você está certo. Junto com aquela turminha, não, você está certo. Não, eles estavam te perseguindo lá. Eles que estavam errados, você está certo. Não é gostoso ouvir isso, você está certo? Você está certo. Eles que estão errados, você está certo. A sabedoria não é encontrar quem diga sim, é ter coragem de ouvir quem diz não, quando o não te salva. Isso é sabedoria. É difícil ouvir um não. Mas a sabedoria, esse não vai me preservar, vai me salvar. Vai me manter em Deus, vai me manter no Senhor, vai me salvar. Isso é ser sábio. Não é procurar uma religião, um profeta, um mestre, um movimento, uma igreja que vai só dizer sim, sim, está tudo certo, sim. É desse jeito mesmo. Isso aguça, né, o meu desejo e a minha cobiça. Na família. Nas famílias, as pessoas se juntam para se autoafirmar naqueles que concordam com você. Já viu numa família que você tem lá as pessoas que tomam cervejinha, né? Vamos pensar na cervejinha. Eles se juntam e olham para você que não toma cervejinha, eles se autoafirmam. Nossa, é normal, isso é da vida, é comum. Ele que é radical, é extremo. Vai procurar, então, aqueles que validam sem questionar. Aqueles que questionam, se afasta. Aquele que vai questionar, você está trabalhando? Ninguém quer, quem gosta de trabalhar não gosta de ouvir essa frase, né? Você está trabalhando? Não gosta de ouvir. Ele vai procurar os que não vão falar isso para ele. No casamento, vai buscar os amigos que vão, aqueles amigos vão naquela roda para dizer, não, você está certo, é ela que está errada. Vai sempre estar falando assim. Né? Aqueles amigos de roda de bar, de roda de amigos de trabalho, de roda de futebol, né? Não, tudo igual, né? Nós estamos tudo certo, elas que estão sempre erradas. Quem vai validar o erro? E na fé, a pessoa muda de dia lá, toda semana, sempre vai ver você lá. Passou. E aí quando a pessoa é confrontada de novo, eu falo assim, não, essa igreja está muito pesada, eu vou buscar, acho que tem uma mais leve lá no outro lugar. E vai buscar uma igreja mais leve. É muito comum, irmãos. E tem muitos outros exemplos que eu poderia dar, mas você já entendeu aqui. Irmãos, e por que eu falei que isso é tão atual? Hoje, nós comentamos que a rede social, ela tem um algoritmo que nos conhece de uma forma muito acelerada. Na verdade, a rede social ela tem um algoritmo que denuncia quem de fato nós somos.
O apóstolo Paulo, quando ele fala que a gente, nos últimos dias, a pessoa vai sentir coceira no ouvido e vai separar para si mestres que ela quer ouvir por causa do seu desejo, da sua cobiça, é o que acontece hoje nas redes sociais. A rede social, ela monta o algoritmo para que você tenha acesso a tudo aquilo que te prende a atenção. Porque você gosta, porque você se sente atraído, porque você passa um tempão lá olhando, porque você dá risada, porque você se emociona, porque você se interessa, porque você fica com raiva, mas ela sabe que aquilo ali é o que você está escolhendo para simplesmente ser quem você é e continuar sendo quem você é, sem muito questionamento, sem muito confronto. Ela simplesmente mostra quem nós somos. Então, não reclame das coisas que você recebe na sua rede social. Está mostrando quem de fato você é. Só está denunciando isso. Quem de fato nós somos. E essa denúncia, irmãos, ela vai transformando numa bolha. Aonde dentro daquela bolha estão as coisas que eu sou, que eu gosto, que me movimenta, que me motiva, que me deixa feliz. Os mestres que eu escolhi para poder doutrinar a minha vida, porque a sã doutrina está muito pesada. É muito comum, na rede social dos crentes, ter muita mensagem sobre pensadores, influenciadores, faladores de direita, de pensamento de direita. É ou não é? Bolsonaristas, ou seja lá quais forem. Naquela bolha, se você fica nessa bolha, parece que o Brasil todo ama isso, pensa desse jeito, e quem pensa diferente é um bandido automaticamente, é um gado, como eles falam, tem esses adjetivos ruins, né? Uma pessoa que não é crente, não pode, não, se não gosta disso aqui que está na minha bolha, nem crente é. Ou seja, coloca o pensamento político como crivo da fé da pessoa, da fé cristã de uma pessoa. Então, essa questão de escolher pode tirar da gente a capacidade de evangelizar, pode tirar da gente a relevância profética, porque a gente parece que todo mundo que é bonzinho e que é crente pensa nessa bolha. Eu estou dando aqui só um exemplo, irmãos, para você entender, obrigado, que é tão perigoso e a gente tem essa tendência de ficar no ambiente que está confortável. Então o algoritmo, ele não te corrompeu, ele apenas acelerou o que você já queria fazer. Ele sabe o que você gosta, ele está te mostrando o que você gosta. Então, se isso não é a sã doutrina, alguma coisa tem que mudar. Se é perverso, se é maligno, se é pornográfico, alguma coisa tem que mudar. Tem que romper essa bolha e começar a receber uma palavra que te incomode e fala, você tem que mudar. O mecanismo da coceira: desviarão os seus ouvidos da verdade, diz o próximo versículo. Então isso não é sem querer. Isso aqui coloca o próximo versículo, por favor. É intencional. Eu não quero ouvir isso, então eu desvio o meu ouvido para aquilo que eu quero ouvir. A pessoa tem uma ação, uma atitude de querer ouvir, de ser seletiva, ela faz uma escolha.
De quem ela quer ouvir? E aí, ela vai recebendo. Recebendo, por exemplo, a palavra liberada por um profeta, mas uma palavra sem nenhuma base bíblica. Essa palavra foi boa, entusiasmante, glória a Deus, mas cadê a base bíblica desta palavra? Não importa, foi gostosa de ouvir. E eu quero ouvir mais. Onde ele vai? Onde aquele profeta vai a semana que vem? Qual que é o canal dele para eu poder seguir? Porque foi gostoso. Mas eu preciso saber, tem base bíblica? O conselho dado com autoridade espiritual, sem ter um teste das Escrituras. Irmãos, e aqui eu quero dizer uma coisa para você. Se um dia eu te der um conselho, uma orientação, numa conversa, eu te disser, haja dessa forma, faça desse jeito, assim que você deve agir, e você tem todo jeito de falar, pastor, mas qual é a base bíblica disso? De onde você tirou essa ideia, pastor? Qual que é o princípio bíblico? Qual é o versículo? Me fala. Aí se eu não tiver resposta, eu vou ter que falar, então é melhor você nem escutar o que eu falei, porque eu acho que eu falei do coração. É do coração. Como isso é comum, irmãos? A pessoa gosta de você, ela se interessa por você, ela ouve o que você tem a dizer, e ela se sente na obrigação de entregar alguma coisa para você. E às vezes ela entrega algo que não tem sustentação nas Escrituras. Talvez seja uma experiência, ela pode ser sincera, isso aqui é uma experiência minha. Sentei com o irmão essa semana que está passando por uma situação tão difícil, né? E ele falou, o que mais me irrita, pastor, é quando alguém me dá um conselho, que acha que sabe o que eu estou sentindo. Eu falei, ainda bem que eu não sou muito de dar conselho, né, irmão? Eu só vou te ouvir, vou orar aqui e vou te abençoar para Deus tocar, né, na tua vida. Às vezes é isso, irmão. Você não tem obrigação de falar se você não ouviu de Deus. Tem gente que parece ter essa obrigação de dar uma palavrinha no final, né? Não, eu preciso dar um aconselhamento, mas se Deus não falou com você, você não precisa. Ora com a pessoa. Ou se não, leia a Bíblia. Não fica inventando uma palavra. Eu tenho uma responsabilidade quando eu libero uma palavra. Não é? Da parte de Deus. Então eu vou orar. Ou vou ler a Bíblia. Fofoca, né? Chegou uma fofoca, você passa para frente porque veio de uma fonte confiável. Foi o pastor que me falou. Mas ele confirmou? Ele tem certeza do que ele falou? Foi constatado isso? Só porque foi uma fonte confiável, eu vou ficar espalhando aquela notícia? Então, essa questão do que eu estou ouvindo, do que eu estou falando, irmãos, ela pode, né, se uma palavra sem respaldo e lastro bíblico encontra esse ouvido que está com coceira, isso pode se transformar numa catástrofe muito grande, numa tragédia, uma coisa muito ruim. Eu quero ler com vocês Ezequiel 13, 2 e 3, exatamente isso que eu falei. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. E, irmãos, o que falta é amor ao próximo. Eu não posso entregar algo se Deus não falou comigo. Eu preciso ter esse cuidado. E muitas vezes o conselho certo ele vem numa hora difícil de ouvir. Provérbios 19, 20 vai dizer assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Irmãos, assim, todo mundo sabe, eu prego há muitos anos na igreja. E eu sou bem sincero aqui em tudo que eu falo.
Vocês conhecem como eu penso. Vocês conhecem os princípios que eu sigo. Vocês conhecem a minha família. Vocês conhecem a minha história. Vocês conhecem. Né? Então, muitas pessoas sabem, quando vão conversar comigo, o conselho que eu vou dar sobre família, sobre casamento, sobre profissão, sobre santidade, sobre libertação. Sabe o que eu vou falar? Postura. Sabe o que eu creio sobre uma postura de fé no Senhor? Eu ensino isso sempre. Estou sempre ensinando. Não vou entrar aqui em detalhes para não expor ninguém. Mas muitas vezes, a pessoa sabe o que eu vou falar, ou eu já até falei. O que ela vai fazer? Vai bater na porta do pastor Rubens, vai bater na porta do pastor Raul, vai bater na porta do pastor Marcos, para ver se houve alguma coisa diferente. Normalmente não houve. E aí, talvez vai bater na porta de um outro pastor lá, até ouvir uma coisa diferente. Porque ela já tem uma ideia formada do que ela quer, e vai batendo de porta em porta, até encontrar alguém que diga, faça. É a ilustração que eu vou contar aqui, de dois homens que queriam construir uma casa, que consultaram um engenheiro. Um vai chamar André e o outro Felipe. É uma historinha, é uma fábula aqui, tá? Para você só entender o que eu quero te explicar. O André e o Felipe contrataram o mesmo engenheiro. Cada um comprou o seu terreno e o engenheiro foi lá fazer a análise para a construção. O engenheiro foi no terreno do André, fez todos os testes necessários, profissionais, e disse, esse terreno está apto, eu assino, ele está apto, você pode fazer uma construção, é seguro construir nesse terreno. Ele foi no terreno do Felipe, fez a mesma análise profissional e falou, esse terreno, ele tem um problema no solo. Esse terreno não está apropriado para construção. Você vai ter que gastar muito dinheiro para poder fazer uma fundação que suporte aqui a construção que você quer fazer. Ele começou a construir a casa do André e o Felipe foi buscar uma segunda opinião. O segundo engenheiro foi lá e falou, realmente esses perigosas, até que ele teve que abandonar a sua casa, porque a casa estava condenada. Não dava mais para morar, era perigoso morar nessa casa. O Felipe foi lá chorar, né, para o André. Falou assim, olha, o que o engenheiro fez comigo? E o André falou, não. O primeiro engenheiro já tinha dito que não dava para construir lá, mas o culpado é você, porque você foi até achar alguém que falou que dava. E aí a casa caiu. Às vezes a gente quer culpar os outros, né? Quer culpar o engenheiro, o pastor, quer culpar a igreja, quer culpar o conselheiro, porque a gente não sabe ouvir um não. Para por aqui. Perigoso. Quebrou o princípio vai te quebrar. Mas, irmãos, tem gente que acha que é muito inteligente. Eu penso assim, a pessoa acha que ela é muito inteligente, que ela vai conseguir achar alguém que fala que dá, que, não, dá sim, eu já fiz e deu certo. Já fiz isso com a minha família, já fiz isso no meu casamento, deu certo. E aí ela vai e faz. Acha que com ela vai ser diferente. Ela vai quebrar todos os princípios da vida, os princípios de Deus, os princípios das autoridades, e vai achar que comigo é diferente, porque eu sou um pouco mais inteligente que a média, e vai dar certo. Um dia as rachaduras começam a aparecer.
Um dia as portas começam a não fechar e as brechas começam a aparecer. Vai chegar o dia que a casa vai cair. Infelizmente é isso. Então o sábio, né, ele ouve o conselho, ele ouve a instrução. Isso vai nos dando sabedoria. Pensa. Então, eu vou falar duas coisas aqui, então, para a gente ir, temos que encerrar, não é? Primeira coisa, tenha misericórdia dos seus ouvidos. Escolha qual voz você vai permitir que entre nos seus ouvidos. Primeiro você tem que ter misericórdia dos teus ouvidos. Escolhe. Você quer um conselho sobre a família? Olha aqui. Observe. Quem está caminhando bem no seu casamento? Quem está caminhando bem na forma que conduziu a vida dos seus filhos? Quem está caminhando bem na forma que estruturou a sua vida financeira? Você quer uma instrução financeira? Busque aquelas pessoas que estão conseguindo prosperar. Busque aquelas pessoas que não dão aqueles passos maiores que a perna e quebram a família financeiramente. Olhe o resultado da vida dos seus líderes. E busque o conselho. Ao buscar conselho, seja lá quem for, quando você ouvir o conselho, faz um teste e pergunta: meu querido conselheiro, aonde está a base bíblica para o teu conselho? Ou é só um achômetro seu? Onde está a base bíblica? Porque eu vou seguir a minha vida, construir a minha vida numa base bíblica. E não no que você acha da sua experiência de vida. É boa, mas a palavra de Deus é excelente. Então, onde está o princípio da palavra de Deus? Então, a primeira coisa é: tenha misericórdia dos seus próprios ouvidos. A segunda coisa é: tenha misericórdia dos ouvidos alheios, que é aquilo que sai da tua boca. Às vezes é melhor se calar. Não seja precipitado. Não dê sentenças para as pessoas. Não plante algo ruim que possa crescer no coração de alguém. Não fale na dúvida. Você não tem a obrigação de falar na dúvida. Na dúvida, fala assim: irmão, eu ouvi tudo que você tinha que falar, mas não tenho nada da parte de Deus agora para te falar. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Porque se fosse simples, você não estava passando por isso. Se é inteligente, você já tinha solucionado o seu problema. Vamos orar para que o Senhor venha com a intervenção sobre esse problema e com a resolução sobre a tua vida. Amém? Tenha misericórdia dos ouvidos alheios. Tenha misericórdia do seu próprio ouvido. Seja sábio. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos aqui nos apresentar diante da sua santa presença. Sabemos, Senhor, que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Por isso, Senhor, nós queremos conhecer a tua palavra, queremos ler a tua palavra, queremos ser revelados nos princípios do Senhor, Pai. Às vezes é tão mais confortável, Senhor, ficar ouvindo pessoas falando na internet. Somos atraídos por essas pessoas de uma forma tão fácil, Senhor, tão confortável. E às vezes, Senhor, é tão difícil quebrar essa bolha e simplesmente ler a tua palavra. Senhor, nos ensina a ler a tua palavra, a refletir sobre ela, a tê-la como crivo daquilo que sai da nossa boca. Nos dá o temor necessário, Senhor, para não ser simplista nos nossos conselhos, que a gente possa sentir a dor uns dos outros e ter esse cuidado, Senhor, ao darmos os nossos conselhos.
Dá-nos sabedoria, Senhor, ao ouvir. Dá-nos, Senhor, sabedoria ao falar. Que assim seja, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém?